Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 16 de janeiro. O assunto do momento, você sabe bem, é a possível contratação do Botafogo em relação ao meio-campista Alan. Ele que é cria do Vasco durante várias e várias temporadas, atuou no futebol italiano. Primeiro defendendo as cores da Udinese, para na sequência se transferir para o Napoli, onde durante muitos e muitos anos se transformou em um dos grandes destaques da equipe. Não à toa, quando foi contratado pelo Everton da Inglaterra para disputar a Premier League, a equipe inglesa, já com o Alan próximo da casa dos 30 anos de idade, topou pagar 25 milhões de euros. Uma bela grana, lógico. Pela equipe inglesa foram 2 temporadas, onde teve destaque sim, mas acabou rumando para os Emirados Árabes, onde atua atualmente. É claro que vale destacar, o Alan, lá no mundo árabe, é capitão e muito bem quisto pela diretoria do Al-Wahda, que nesse momento ocupa a 6ª colocação da Liga Nacional. Em relação à disputa por título, existe uma distância, 10 pontos, mas o Botafogo nos faz acreditar que toda distância é possível ser tirada. É bom a gente não ficar lembrando disso, mas é difícil. Ou melhor, temos que lembrar para não mais repetir no futuro essa situação. Quando você aprende com os erros do seu passado, você não os repete no futuro, e é isso que a gente espera do Botafogo. Voltando que é a melhor coisa que a gente faz. Como o Alan é capitão e um dos destaques da equipe, é difícil imaginar que os dirigentes do Al-Wahda vão topar liberar o Alan de qualquer maneira. Segundo, por exemplo, o site SofaScore, o valor de mercado do Alan nesse momento é na casa dos 5,2 milhões de euros. É um valor bem considerável que, claro, o Botafogo não vai nem pensar em pagar esse montante. Segundo o GE, entre Botafogo e o jogador, já está tudo alinhado. Salário, tempo de contrato, luvas, tudo bonitinho. Mas como a diretoria está querendo a chegada do atleta para agora, de forma imediata, pensando até na disputa da pré-Libertadores também, claro, você teria que pagar alguma compensação financeira. Os dirigentes do Al-Wahda não vão simplesmente liberar o seu capitão, tendo metade da temporada por lá ainda a ser disputada, simplesmente porque o Alan vai dar um sorriso e falar que é botafoguense. Isso não existe. Todo mundo sabe disso. Então vai ter que ter um poder de convencimento e, claro, grana na mesa. Agora, qual é o montante? Nas redes sociais, há quem diga que a multa rescisória do Alan é na casa dos 400 mil dólares, mas não faz o menor sentido um valor de multa tão baixo. De verdade, procurei essa informação em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é maneira, procurei em inglês, procurei até em árabe, mas não encontrei o valor dessa multa rescisória. E considerando o seu valor de mercado, considerando até o que o Al-Wahda pagou para tirar o Alan do Everton, 400 mil dólares não faz o menor sentido. É uma multa muito irrisória para os padrões do mundo árabe. Muito irrisório. Os caras pagam um belíssimo de um salário, estabelecem um contrato ali de 2, 3 anos, se for o caso até mais, para no fim das contas ele tá com uma multa de 400 mil dólares, sabe? Uma coisa não se conecta com a outra. Então vou desconsiderar essa questão da multa e vou imaginar que o Botafogo vai ter que colocar alguma grana na jogada se quiser de fato contratar o jogador agora. Acredito que seja um investimento que vale muito a pena. E os números corroboram isso, porque quando a gente olha as estatísticas do Alan, é uma coisa impressionante. O homem desarma e desarma. Se bobear, a mãe dele está na frente dele, ele desarma a mãe também, porque é uma coisa impressionante. Analisando as temporadas do Alan, de verdade, pegando todos os volantes do Botafogo que atuaram em 2023, o Alan, desde a temporada 15-16, que é o máximo do levantamento que eu consegui fazer, antes disso não tinha as estatísticas, mas certamente teria um padrão estabelecido, porque da temporada 15-16 em diante, o Alan desarmou em todas elas mais do que todos os nossos volantes de 2023. Vou trazer os números para você para ficar mais embasado ainda. Olha só, na temporada 15-16, o Alan já defendia as cores do Napoli. Ele alcançou a média de 3,1 desarmes por partida. Na temporada 16-17, 2,4. Na temporada 17-18, 2,8. Na temporada 18-19, 3,2. Na temporada 19-20, 2,2. Na temporada 20-21, já na Premier League, 3,3.
tendo sido o terceiro jogador na Premier League que mais desarmou nessa temporada. Números impressionantes. Ele mais velho conseguiu esse nível de atuação. Na temporada 21-22, conseguiu 2,6 de média em relação a desarmes. Foi para o mundo árabe, foi lá para os Emirados Árabes Unidos agora, e está com uma média de 2,2. Ou seja, da temporada 15-16 em diante, ele oscilou no número de desarmes, absolutamente natural, mas o mínimo que ele conseguiu foi 2,2. Sabe quais foram os números dos nossos volantes? Aqueles atletas que mais atuaram durante a temporada de 2023? Vamos trazer aqui o número do Marlon, do Danilo, do Gabriel Pires e do Tchê, para ficar nesses 4, certo? Marlon Freitas, durante muito tempo, atuou como o primeiro homem de meio de campo. Na temporada 23, o Marlon Freitas teve uma média de 1,1. Se você quiser estender a avaliação do Marlon Freitas para outras temporadas, antes mesmo dele chegar ao Botafogo, na temporada 22 o Marlon teve uma média de 1,3, na temporada 21 o Marlon teve uma média de 1,5 e na temporada de 2020 ele teve uma média de 1,1. Então o máximo que o Marlon fez em média de desarmes, 1,5. O Alan, o mínimo que fez em todas essas temporadas, em ligas consideradas fortes, que eu estou falando da Liga Italiana e da Liga Inglesa, posso até desconsiderar os Emirados Árabes, mas ainda assim ele está dentro do mínimo dele, 2,2. Danilo Barbosa, em 2023, porque em 2022 o Danilo pouquíssimo atuou com a camisa do Botafogo. Foram 6 jogos só no Campeonato Brasileiro, um saindo como titular, apenas um. Então eu vou desconsiderar 2022, não faz sentido nenhum. Mas o Danilo em 2023, 0,8. Média de desarme por jogo. E olha que a gente tem aquela impressão de que o Danilo tem um poder de marcação e de desarme, de ser mais combativo do que o Marlon, por exemplo. Mas as estatísticas de média de desarmes mostram que o Danilo não conseguiu bons números nesse sentido. Surpreendente, tenho certeza que você não esperava por isso. Gabriel Pires, em 2022, 1,1. E veja, em 2023, 2,1 de média de desarme. Foi o jogador que mais se aproximou do mínimo que o Alan fez ao longo da sua carreira por Napoli, Everton e Al-Wahda. Lembrando, não conseguiu obter dados anteriores à temporada 15-16. Tá? Não conseguiu os dados da Udinese. Mas, pô, tô aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temporadas do Alan. E o mínimo foi 2,2. E o Gabriel, em 2023, alcançou 2,1, com um bom número de jogos ali ao longo do Campeonato Brasileiro. Já o Tchê, que a gente sabe não é característica do jogador ser combativo, em 2022, 1,0 e em 2023, 0,9. Perceba que o Botafogo contratar um atleta como o Alan vai agregar uma qualidade ao nosso time que é absolutamente essencial. O Alan, além de ter qualidade com a bola no pé, além de conseguir dar aquele passe em progressão, aquele passe para frente, ele tem essa combatividade que nos faltou várias vezes para, por exemplo, proteger os nossos corredores laterais. Ter um primeiro homem de meio de campo com a qualidade do Alan e com a experiência do Alan realmente vai fazer uma baita diferença. Imaginando que o Botafogo contrate ainda um outro meia de boa qualidade para a gente ter 2 ótimos atletas ali, como meia atacante, Eduardo e mais um, a gente pode ter um meio de campo com Alan, Tchê e Eduardo, ou eventualmente você pode jogar com 2 volantes mais marcadores. Você pode colocar de repente o Alan ao lado do Danilo, que eu acredito vai potencializar o Danilo, junto do Eduardo ou desse outro meia que vai chegar. Vamos ganhar alternativas e principalmente vamos ganhar um atleta que pode nos dar esse respaldo defensivo que a gente tanto necessita. 33 anos de idade, tem muita lenha para queimar ainda. Até porque recém completou os 33 anos o Alan. Então ele tem muito ainda para mostrar. Se o Botafogo não conseguir a contratação de imediato, eu assinaria o pré-contrato com o Alan agora. Na segunda janela que abre no dia 10 de julho, esse jogador tem que ser integrado ao elenco do Botafogo. De verdade. Se der para trazer antes, melhor ainda, porque aí na pré-Libertadores, sempre lembrando,
As inscrições vão até dia 16 de fevereiro e dia 19 é aquela data limite das 5 inscrições provisórias que você pode fazer para organizar a documentação um pouquinho depois da data do dia 16. Então você poderia ter ali um jogador que agregaria demais e nos ajudaria com toda certeza a chegar na fase de grupos. Estou torcendo muito para que essa negociação aconteça, de verdade. Vai ser uma baita contratação do Botafogo. O que você acha da possível contratação do Alan, Fogão? Tá acertado com o jogador, é maravilhoso. Mas a gente espera que o Botafogo, a diretoria do Botafogo, consiga um entendimento com os árabes. E a gente sabe, não é nada fácil conseguir esse ok. Ainda mais o cara sendo capitão e peça importante. O que você acha que vai acontecer? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação aqui no canal, você sabe, é sempre muito importante. E lembre-se, teremos uma vasta programação ao longo dessa terça-feira. Resenha na hora do almoço, conteúdo às 18 horas, resenha às 22 horas e com um convidado, o Pedro do canal Glória aos Botafogo. Fica o convite para que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e, claro, participe da conversa. Um grande abraço e até a próxima.